Ok, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à terceira e última noite do terceiro seminário da Licenciatura em Computação da UFJF. É uma grande alegria tê-los conosco mais uma vez, encerrando esse ciclo de diálogos, reflexões e aprendizados sobre o tema que nos mobilizou nesses 3 dias, né? Educação digital em expansão, inovação, formação docente e inteligência artificial. Hoje, a nossa programação destaca experiências concretas e inspiradoras que vêm sendo desenvolvidas por estudantes do Departamento de Ciência da Computação, com o foco no protagonismo feminino nas áreas da computação, tecnologias, enfim, na área de ciências exatas. Na sequência, vamos ter uma palestra que trará uma importante contribuição sobre o uso da IA, né, da inteligência artificial na educação, com foco na predição da evasão acadêmica, um tema crucial para pensarmos políticas e ações de permanência dos alunos nos cursos superiores, especialmente os cursos de EAD, como é o caso da licenciatura em computação. Eu convido vocês a aproveitarem ao máximo esse último encontro, participando ativamente, refletindo sobre as práticas compartilhadas e se inspirando com os caminhos possíveis para uma educação mais equitativa, inovadora e comprometida com a transformação social. Então, vamos juntos para mais uma noite de troca e inspiração. E nessa noite, nós vamos iniciar com os relatos de experiência. E nós temos aqui a honra de receber 3 grupos que fazem parte de projetos do Departamento de Ciência da Computação, na área de Ciências Exatas, que falam sobre as meninas, falam sobre as mulheres na área da programação, na área da computação. E o primeiro grupo é as meninas programadoras JF. Elas vão apresentar um projeto de extensão que desafia estereótipos de gênero em computação. A apresentação será feita pela Fernanda Coutinho, Rafaela Souza e Hannah Velten. Após esse grupo, teremos mais 2 que eu vou apresentar na sequência. Fernanda, Rafaela e Hannah, eu gostaria que vocês colocassem a apresentação de vocês e fizessem a apresentação de vocês e do grupo de vocês antes de iniciar a apresentação do relato de experiência. Obrigada. Olá, o meu nome é Rafaela, eu sou uma estudante do curso de Engenharia Civil da UFJF. Eu estou no meu 2º período e eu sou voluntária do projeto Meninas Programadoras JF. Boa noite, meu nome é Hannah, eu curso Ciência da Computação aqui na UFJF e estou no 2º período e sou voluntária do projeto. Oi, gente, boa noite, eu sou a Fernanda, eu estou no 2º semestre de Sistemas de Informação e eu sou a bolsista do projeto. Eu vou começar apresentando o restante da nossa equipe. A Hannah e a Rafaela já se apresentaram, a gente tem mais 2 voluntárias, que é a Ana e a Raquel, e também tem a Ana Clara, que é da pós-graduação. Ela também está com a gente. E de professora a gente tem a Alessandreia, que é nossa coordenadora, nós temos a Bárbara e a Lorenza também. Bom, como introdução, eu começo falando que o nosso projeto é uma extensão do projeto Meninas Programadoras da USP, feita pela professora Maria da Graça, e nós tivemos início em setembro de 2023. Bom, os nossos objetivos são atrair meninas do ensino médio para cursos de graduação em áreas da computação e tecnologia por meio do ensino da programação em Python. Além disso, a gente estimula a presença feminina na computação por meio de ações e conteúdos nas nossas redes sociais. A gente também quer fortalecer a rede de mulheres na área de STEAM da UFJF, através da realização de mini-cursos e evento como o Café das Minas, que é a junção de 3 projetos, o Meninas Programadoras JF, o Meninas Digitais e o Programada. Bom, vou falar um pouquinho da nossa metodologia. A gente aplica oficinas e treinamentos de Python de forma presencial
de forma introdutória, né, para meninas do ensino médio. E elas são, né, como eu disse, presenciais, feitas nos laboratórios, ou os daqui da UF, quando a gente faz os treinamentos aqui, ou os das escolas, quando a gente faz oficinas lá. Bom, a gente também capacita toda a nossa equipe com cursos de Python, né, para nós podermos ensinar as meninas de forma mais didática e poder ajudar elas de forma concreta. Nós utilizamos a plataforma Online GDB como a plataforma de ensino, porque ela é fácil, simples e intuitiva. Antigamente, nós usávamos o Google Colab, só que como o Google Colab ele é um pouco mais complicado de mexer, a gente achou que seria mais fácil usar o Online GDB, porque ele realmente é mais simples. Também temos monitorias, né, em período de oficina e treinamento. Uma vez por semana fazemos oficinas com as meninas, monitorias com as meninas, para elas poderem tirar suas dúvidas. As monitoras também dão muitas dicas, então é muito bom para elas. E o material utilizado, né, para os cursos oferecidos é feito todo pela nossa equipe e ele é pensado para ser simples, visual e inclusivo. Bom, algumas das nossas iniciativas são participação em eventos como o DevOps Day, o Tech Hub, e também participamos e apresentamos trabalhos em simpósios e congressos, como o CSBC, o CEBI, o WebMedia, EduComp e o SBC-EB. Esses últimos 3 já enviamos artigos e produzimos e enviamos artigos aprovados. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos mini cursos e oficinas. Vou começar falando do WebMeet de 2024, onde a gente apresentou um curso de Python para mais ou menos 20 meninas do ensino médio. Aí eu coloquei aqui algumas fotinhas dos mini cursos na Semana da Computação que a gente oferece. Normalmente, os nossos mini cursos, eles são exclusivos para meninas. Só que na Semana da Computação, a gente acaba aceitando meninos também, acaba para poder ajudar a divulgar o projeto mais um pouquinho, e aí todo mundo pode aprender Python com a gente. Aí eu coloquei aqui que a gente esteve presente também no primeiro simpósio de mulheres na nanociência. Dessa vez a gente utilizou o Scratch, a professora Bárbara estava presente, e aí a gente ensinou Scratch, que é programação em bloco para as meninas. Coloquei aqui a primeira edição do treinamento de Python interno, que teve com as calouras, aí eu aqui calorinha ainda. Aí tem a segunda edição, que foi o nosso minicurso mais recente. Ele contou com calouras daqui do ICE, mas também contou com calouras de outros cursos, então a gente expandiu mais um pouquinho. E eu vou dar ênfase no PyLab, que é um minicurso prático de Python que a gente fez na Escola Estadual Duque de Caxias. Então, foi um curso mais ou menos para 10 meninas, e aí teve a duração de 10 semanas, e a gente introduziu programação com a linguagem Python, elaborando material com conceitos de programação que aproximassem a tecnologia do cotidiano delas. Eu deixei aqui um exemplo de como a gente ensinou o que é um algoritmo para elas. Então, a gente ensinou de maneira que a gente queria aproximar a linguagem que elas utilizam no dia a dia, a programação, porque pessoas de escola pública não têm tanto acesso a iniciativas voltadas para a tecnologia. Então, a gente tenta não dar aquele choque de realidade, mas tentar adaptar elas com calma, com cuidado, tentando sempre aproximar elas. E aqui eu deixei o Instagram para vocês conseguirem ver as nossas oficinas, que a gente sempre está postando lá. Aí, os nossos conteúdos, curiosidades sobre Python. Ok, Fernanda, muito obrigada pela apresentação. Sugiro fortemente, como diz os ofícios que vêm do MEC, sugiro fortemente que todos acessem, né, as redes sociais dos projetos e conheçam as ações. São ações belíssimas, né? Principalmente de ir até as escolas e convidar, né, mostrar o que é uma programação e também mostrar para elas, para as meninas, que esse é o lugar delas, não é, Fernanda? Isso mesmo. Eu vou iniciar com uma pergunta para as 3, né? Quando vocês chegam nas escolas, né, que vocês começam a explicar sobre programação, qual é a reação das meninas? Elas
elas têm o sentimento, ou elas falam que isso não é para elas, que é só para os meninos, ou elas têm a consciência que elas, não, esse é o meu lugar também, e eu posso fazer, e eu quero fazer. O que Na vocês verdade, observam? nessa última oficina que a gente fez na Escola Estadual de Caxias, as meninas não sabiam nem mexer no computador direito. Então, foi um desafio além da programação. A gente também ensinou teclinhas, esses atalhos do computador. Então, as meninas estavam achando que a tecnologia era um mundo muito distante, porque não tinha tanto acesso. Então, acabou que elas acham que programação não é só para menino, mas também pela falta de capacidade. É aquela síndrome da impostora. Elas não se sentem capazes. Mas aí a gente tenta modelar conforme vai passando as semanas. Que ótimo, Fernanda. Tem mais aqui, a Geise ergueu a mão. Geise, por favor, pode fazer sua pergunta. Oi, Geise. Pode falar, seu microfone está fechado, Geise. Oi, Geise, nós não estamos te ouvindo. Enquanto a Geise pode escrever aí a pergunta dela, por favor, no chat. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Aproveite. Perguntem como é que faz para participar, meninas da Licomp. Ó, perguntem para elas. Claudinei, por favor. Minha dúvida, primeiro, boa noite a todos e a todas. Minha dúvida é o seguinte, acho que foi a Fernanda que falou que vocês tiveram dificuldade em ensinar o básico, que as crianças ainda não tinham esse acesso, né? E em questão de infraestrutura, como é que vocês se depararam nesse projeto? Principalmente quando você diz na escola Duque de Caxias, né, que foi realizado. Então, normalmente, escola pública realmente tem uma infraestrutura bem ruinzinha, mas não teve problema na Duque de Caxias, porque lá tem laboratórios. Às vezes, algum computador parava de funcionar e a gente tinha que contornar essa situação, mas lá na Duque de Caxias tem uma infraestrutura boa. O problema mesmo é as meninas não saberem. Então, elas não têm tantas iniciativas voltadas para isso. Entendi. Obrigado. A Fernanda, a Gabriela Cardoso, a Gabi, colocou aqui no chat o seguinte: vocês já passaram por algum preconceito na área? Como vocês lidam com isso? Então, semestre passado, quando teve a primeira maratona de programação que a gente fez na aula de algoritmo, eu fiz um grupo, eu participei de um grupo que era eu e mais 2 meninos. Então, às vezes, eu falava o que eu achava que era a solução do problema e eles ignoravam completamente. E aí, passavam 5 minutinhos, eles davam a minha ideia como se fosse deles. Então, eu me senti bem mal e aí, para mim, quando teve o primeiro Café das Minas, que foi um encontro que teve, eu me senti muito acolhida. Então, eu acho que isso me incentivou um pouquinho a entrar nessa área, porque são outras meninas que também se sentem assim, então a gente cria uma rede de apoio. Então, eu já passei por alguns perrengues, mas eu estou no começo ainda, eu acho que na minha carreira nessa área eu vou passar por muitos mais, mas agora eu já estou mais preparada. Que ótimo, Fernanda. Fernanda e equipe, parabéns às professoras que estão aí na coordenação. Obrigada por terem aceito o convite de vir apresentar o projeto de vocês. Ficamos muito felizes com a contribuição. Ok, Fernanda? Agora vamos passar para o segundo grupo. O segundo relato da noite. Vamos pegar aqui, deixa eu ver onde que está. Aqui. Meninas digitais, empoderamento das meninas através do pensamento computacional desplugado. Quem vai apresentar é a Isabela de Carvalho. Isabela, você está aí? Boa noite, estou sim. Posso Pode, por compartilhar a favor, tela? compartilhe a sua apresentação. Fique bem à vontade, tá ok? O espaço é seu. Boa noite, eu vou apresentar junto com a Isabela. Oi, Laura, seja bem-vinda. Obrigado.
Boa noite, meu nome é Laura Maria, eu sou estudante do 5º período de Ciência da Computação e faço parte do projeto Meninas Digitais, o FJF. Somos um projeto parceiro do programa Meninas Digitais da SBC, idealizado pelas professoras Bárbara e Liamara, do Departamento de Ciência da Computação, e que está em andamento desde 2022. Atualmente, eu integro a equipe de redes sociais do projeto, onde divulgamos nossas ações, mostramos as oficinas e buscamos, por meio de representatividade, inspirar outras meninas a se verem na área. Participamos de eventos e feiras, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu mesma tive a oportunidade de participar de um desses eventos como voluntária, Mulheres na Nanociência, e foi uma experiência incrível. E esse ano começamos a oferecer oficinas no Centro de Ciências da UFJF. As escolas entram em contato e aplicamos essas oficinas. O nosso objetivo com o projeto é apresentar o pensamento computacional para as crianças, para que a longo prazo elas se interessem por tecnologia. Então, mostramos que elas são capazes, através de maneira mais lúdica, resolver problemas, criar algoritmos e, principalmente, ocupar esses espaços que hoje são majoritariamente masculinos. Acreditamos que, ao verem as bolsistas e as voluntárias conduzindo essas oficinas e produzindo também os conteúdos para as redes sociais, mais meninas possam se enxergar na tecnologia e que nossas ações possam contribuir para diminuir a desigualdade na área. Agora eu trago um slide com as integrantes do projeto, e essa é a nossa equipe, formada por alunas de diferentes cursos e períodos, principalmente computação e engenharia computacional. E, para finalizar, a minha colega vai falar mais um pouco sobre as oficinas que realizamos com as crianças. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Isabela, eu curso Ciências Exatas. Atualmente eu sou no 3º período e pretendo migrar para a Ciência da Computação como opção de 2º ciclo. Eu vou apresentar para vocês aqui um pouco das nossas oficinas. No total, nós temos 3 oficinas para oferecer. A primeira que eu vou apresentar é essa do Turing Tumble, que o Turing Tumble é um jogo que tem uma mesa que mostra a saída do algoritmo que as próprias crianças montam ao decorrer da oficina. A gente começa a oficina contando uma história de uma engenheira espacial, a Alia, e essa história é em quadrinhos, o que ajuda muito a puxar a atenção das crianças para a oficina e do que está sendo tratado ali na frente. Esse jogo consiste em, a cada fase, a gente concluir um desafio, resolver esse desafio, para poder ajudar a engenheira espacial, porque ela tem que cumprir uma missão, só que a nave espacial dela acabou quebrando no meio do caminho. Então as crianças sempre ficam muito alegres após concluir esses desafios, acaba contagiando todo o ambiente, é muito legal participar. Temos também a oficina do Cubo Mágico. Essa oficina consiste na gente ensinar as crianças a seguirem um algoritmo para conseguir resolver uma das faces do cubo mágico. A gente utiliza o método Margarida. Nessa oficina, a gente usa os slides que nós mesmos montamos e um folder que ilustra passo a passo do que a gente está ensinando, e também disponibiliza um link de uma playlist do YouTube, caso as crianças se interessem por resolver mais partes do cubo mágico. E também oferecemos a oficina do quebra-cabeça, que essa oficina tem o objetivo de representar mulheres de destaque da área STEAM. Esse quebra-cabeça é constituído por peças de vários tamanhos, o que aumenta um pouco o desafio, e a arte do quebra-cabeça foi desenvolvida pelas próprias integrantes do nosso projeto. Os resultados das nossas oficinas
o principal deles tem sido a alegria das crianças quando conseguem resolver todos os desafios. Assim, o jogo é muito extenso, por exemplo, aqui do Turing Tumble. Então, normalmente a gente só faz alguns desafios, mas só isso já é o suficiente para as crianças ficarem muito alegres. E no final, a gente percebeu o impacto imediato é ver as meninas dizendo que se interessaram pela área STEAM ou que gostariam de ingressar na UFJF. A gente percebe que essa alegria, muitas das vezes, é porque as crianças recebem um estigma que não são capazes de lidar com a lógica, simplesmente por não terem afinidade com a área de ciências ou exatas. Então, essa alegria que a gente consegue observar é muito importante. Eu mesma, quando fui ajudar a aplicar algumas oficinas, já recebi relatos de menininhas, criancinhas, falando que adoraram a oficina e que queriam saber mais sobre. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre o nosso projeto Meninos Digitais, o FJF. Espero que vocês tenham gostado. Peço também que confiram o nosso site, o link está na tela, e as nossas redes sociais também, @Meninos Digitais, o FJF. Estamos no Instagram e no TikTok. Muito obrigada pela atenção de todos. Isabela e Laura, muito obrigada pela apresentação. É muito bonito ver o trabalho de vocês, e aí todos os méritos aí é da coordenadora, da professora Bárbara, tá? Vocês colocaram meu nome aí, mas eu apenas faço parte da equipe, mas quem coordena, quem faz tudo é a professora Bárbara, né, professora Bárbara? Você é a responsável... meninas. Mas você deixa bem claro que a Bárbara é a pioneira, é a primeira do nosso departamento que sempre batalhou, né, Bárbara, para trazer esse lado de valorização da figura feminina na computação. Foi em 2022, não foi, Bárbara? Isso, a gente começou em 2022. E a Bárbara é que está à frente, assim, eu acho os projetos que ela faz fenomenal. Então, estou muito feliz que a gente começou e tem as outras colegas todas abraçando. Então, estou muito feliz que hoje somos uma equipe grande. A professora Lorenza, acho que estava online também. A Lorenza, tem a professora Alessandreia. Que está coordenando o Programadoras. Então, estou muito feliz que a gente deu o pontapé inicial e todo mundo abraçou, né, Lia? Pois é, Bárbara, porque olha só, você é mais nova do que eu no departamento, né? Mas quando eu entrei, acho que a Regina está aí também, eram poucas mulheres professoras, né? Eu não sei, eu lembro, acho que era Fernanda, tinha algumas, sei lá, a gente era, vamos supor que se tivesse 30 professores, a gente era em 7, 8, né? Uma coisa assim, né? Essa proporção. E aí, com o tempo, o aumento do número de professores, nós tivemos também o aumento da figura feminina das professoras, né? Então, isso fez também com que, de mostrar que nós também somos capazes, né, Bárbara? Né? Ou na programação, ou discutindo tecnologias, né? Mas que nós também fizemos parte da área das ciências exatas. Então, parabéns. Gostaria de abrir aí para, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, por favor. Tem muitos comentários. Aqui a Andressa Talma. Muito bacana esse projeto, parabéns. Esse ano, minha turma do 3º ano foi ao Centro de Ciências, porém não encontramos vocês. Vocês também visitam escolas? Esse ano a gente está com a oficina só em 2 dias da semana, então às vezes pode ter sido por isso. Então, na hora da escola agendar, escolher, se for na terça ou quinta, tem como pensa o computador, está lá como opção. Tá certo. Então, tem que escolher o dia que as meninas estão lá no Centro de Ciências, senão encontrar só o professor Escher lá por lá. E a turma da matemática, né? Ai, ai. Tem muitos comentários aqui, de parabéns e muito interessante. Excelente iniciativa. No geral, contribui, inclusive, com a elevação da autoestima da criança. Parabéns. Então, é isso, professora Bárbara. Muito obrigada, Laura e Isabela. Agora vamos para o grupo número 3, o relato de experiência número 3. Deixa eu ver aqui. Tá, minha apresentação está aqui. Vamos agora... atraindo meninas para exatas, computação e engenharias através do treinamento para a Olimpíada Brasileira de Informática. Quem você vai apresentar aqui, então, é Eduarda Martins Miguel, Laras Esteves e
Mel Feital Rocha. Desculpa, Mel. Fiquem bem à vontade, meninas. Oi, boa noite. Boa noite. Posso apresentar? Pode, fique à vontade. Só um segundo. Só deixa eu colocar no modo apresentação, só um segundo. Fica bem à vontade. Vocês estão conseguindo ver certinho? Estamos, perfeito. Então tá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mel, eu sou estudante de Ciências Exatas, estou no terceiro período, eu sou bolsista do projeto e de segundo ciclo de Ciências Exatas eu quero fazer Engenharia Computacional. Boa noite, eu sou Eduarda, eu também sou estudante de Ciências Exatas da UFJF, eu já estou migrando para o curso de licenciatura em Matemática e eu também sou bolsista no projeto Meninas no Mundo Digital. Eu vou começar falando, eu só quero pedir desculpas que a Lara passou mal hoje e ela queria participar, só que ela estava realmente muito mal e ela não conseguiu. Então a gente vai fazer aqui o que a gente consegue fazer. Então, o nosso projeto, ele é um projeto da CNPq, e ele foi criado principalmente para incentivar os alunos do ensino fundamental e do médio para participar da UBI, né, que é uma Olimpíada Brasileira de Informática fornecida pela Unicamp. E além das bolsistas, que é eu, a Eduarda, a Lara e a outra Eduarda, o projeto tem 60 bolsas de 12 meses de iniciação científica júnior, né, que são para as alunas do ensino fundamental e do ensino médio. E a gente, no momento, a gente está lá no colégio Delfim Moreira, e as nossas professoras orientadoras são a Alessandreia, a Luciana Brugiolo, a Bárbara, a Suelen, que é vice-diretora lá do Delfim Moreira, e a Lorenza. E nós somos um dos projetos do Meninas Digitais e somos chancelados pela SBC. E o que é a UBI, né? A UBI é a Olimpíada Brasileira de Informática da Unicamp. E ela tem duas modalidades. A modalidade de iniciação, ela é voltada principalmente para os alunos do ensino fundamental, né? Que eles não sabem muito bem programação ainda, então a prova é toda no papel que eles fazem programas de lógica e desse sentido mais mesmo, tipo, antes da programação em si. Aí tem a modalidade de programação, que é voltado para o pessoal do ensino médio, e eles fazem a prova no computador mesmo, com questões que podem ser resolvidas em Python, C, C++, Java e JavaScript. Aí, falando um pouco da nossa metodologia, a gente vai lá quinzenalmente, então, de 15 em 15 dias, a gente dá uma aula mais ou menos de uns 40 minutos, ou 50, sobre lógica e programação. Então, a gente abrange as duas provas, tanto a prova de iniciação quanto a prova de programação. Pode passar, Bela. Então, e inicialmente, a gente colocou todas essas alunas juntas na mesma turma. Então, são as alunas desde o no 8º ano até o 2º ano do ensino médio. E todas elas fizeram a parte de iniciação, que é a parte só de lógica, sem envolver programação de fato. A gente pensou em fazer isso muito pelo fato dessa criação do pensamento computacional nelas, né? Antes mesmo da linguagem de programação de fato. E a gente trabalhou também muito com a resolução de problemas mesmo da própria OBI, então todo o nosso material didático ele é focado basicamente nisso. E também por conta da questão da interpretação de texto. Foi até uma coisa que a professora de referência lá da escola, a Suelen, falou, que elas tinham muita dificuldade com isso, então trabalhar essas questões só de lógica é uma coisa muito importante para elas ficarem preparadas para começar a programar. Então, atualmente, elas fizeram um simulado, né, da modalidade de iniciação, todas as alunas, tanto as que podiam fazer a prova de fato de iniciação e as que não podiam, para a gente também ter como avaliar como elas estão, né, uma forma de entender se elas conseguiram se desenvolver ali, mas a gente não tem nenhum tipo de avaliação, assim,
examinação para elas, não tem nenhum tipo de nota, né? É só para a gente mesmo ver como elas estão evoluindo. E elas fizeram a prova de iniciação agora, que tem pouco tempo, e está agora começando a preparar elas para a prova de computação mesmo. Como eu já disse, elas estão sendo preparadas para a prova de lógica computacional. A gente iniciou com o Scratch, muito pelo fato de ser uma coisa mais lúdica, né? Para a gente conseguir apresentar ali devagarzinho para elas não se assustarem. A gente já tem essa pegada mais lúdica desde das aulas de lógica, então a gente teve alguns problemas que foram apresentados de forma física também, até ali para elas terem uma noção mais tátil da coisa, e continuando com isso, a gente migrou para o Scratch, elas estão iniciando aí, e a gente tá, para a gente poder começar de fato com Python, que a gente vai trabalhar com Python. E agora, né, as nossas próximas ações, visando a OBI, ela também tem uma competição feminina de programação, e a gente está visando ensinar as alunos do ensino médio e as alunas do ensino fundamental também, né, a gente está ensinando elas de pouquinho em pouquinho, para elas participarem dessa prova, porque é muito importante, né, as mulheres fazerem mais parte da área de computação e das exatas em si. E foi essa a nossa apresentação. Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, é Meninos do Mundo Digital. E o nosso site, que é Meninos do Mundo Digital também, da UFJF. Parabéns, Mel. Parabéns à equipe. As professoras estão presentes? Lorenza, Luciana Brugiolo, a Luciana Brugiolo, a Alessandréia e a Lorenza estão presentes? Vocês gostariam de complementar alguma coisa, falar alguma coisa? Ok. Se quiserem, fiquem à vontade, tá? Alguém tem algum questionamento? Ok, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão focadas mais para incentivar elas a participarem da Olimpíada, orientar as meninas, né? Para que elas participem da Olimpíada. É isso, né? Até esse momento, sim, a gente está focando bastante com elas, para elas aprenderem programação, só que a gente está levando muito em consideração que a maioria delas nunca teve um contato, tipo, prévio com programação em si, sabe? Então a gente está fazendo essa base mesmo de lógica para elas aprenderem que, tipo, não é um bicho de 7 cabeças, sabe? É um negócio que, quando você gosta mesmo, é divertido, é legal. E por isso que a gente está começando bem cedinho, que tem alunos do 8º ano, porque no futuro, são 3 anos, né? A gente quer que essas alunas do 8º ano consigam, lá no 1º, 2º ano, fazerem essa prova, participarem da competição feminina, e é isso que a gente realmente visa. Ei, Mel, e quando vocês chegam lá, vocês apresentam o projeto, qual o sentimento dessas meninas, né? Elas se divertem muito, sabe? Teve a primeira aula que a gente deu de Scratch em si mesmo, elas se divertiram muito, porque você podia colocar de personagem no jogo, né, que a gente estava passando para elas. Elas poderiam pegar qualquer personagem e colocar. Então elas estavam se divertindo muito, criando vários personagens que você nunca conseguiria pensar, elas colocavam. E eles também colocavam vários sons, então elas estavam realmente se divertindo, elas parecem realmente gostar muito, elas realmente se interessam. Ai, que ótimo. A Suzy Leide perguntou o seguinte: a grande adesão e interesse por parte das meninas? Sim, elas, quando a gente foi lá a primeira vez, elas ficaram, já teve alunos que, a Suelen, né, que é a diretora, falou que logo depois que a gente foi embora, elas foram correndo na sala dela, falando que queriam participar do projeto, que elas gostavam muito da ideia, e tem as alunas que elas vão religiosamente, de 15 em 15 dias a gente encontra elas lá, e elas sempre chegam no horário, fazem tudo que a gente pede, e elas realmente se interessam, você consegue ver que elas realmente aproveitam, sabe, elas gostam de estar ali, e é isso, tipo, elas realmente gostam muito do projeto. Que ótimo. Professora Bárbara, por favor. Não, só queria fazer um comentário assim, com relação às oficinas. A gente limitou o número de vagas, mas nem todas são bolsistas. A gente tem algumas bolsas e tem muita gente que quer participar, então, assim, elas participam como voluntárias mesmo.
né? Não é. E assim, quando a gente apresentou o projeto, a gente não falou nada de bolsa, até por combinado com a escola, para ver como que seria mesmo esse interesse né, das crianças, das meninas principalmente. Então, elas procuraram, a gente começou e fomos vendo quem estava mais presente, mais frequente, a gente foi oferecendo as bolsas, né, para quem está participando mais. Acho que na apresentação a gente não colocou, mas a gente está em fase assim, de preparação também, que a gente quer trazer elas para a universidade, fazer um evento, a nossa tentativa vai ser lá em outubro, na semana do ICE, de fazer um evento para elas também, acho que vai ser interessante para elas se sentirem pertencentes na universidade. E, assim, a minha sensação é que, tendo as bolsistas de graduação, né, que é a Mel, a Duda e a Lara, indo lá, oferecendo os cursos, explicando, assim, gera uma representatividade, né, um exemplo, assim, olha, daqui a pouco vocês estão aqui, elas estavam ali, não tem muito tempo, né, Mel, que você foi ex-aluna lá da escola, então, assim, outro dia a Mel estava lá e agora está na universidade, então, assim, acho que isso que é muito legal desses projetos também, né, de trazer as meninas. É um exemplo, né, Bárbara, que arrasta as outras, né? E aí eu queria saber das meninas, né? E os meninos, como é que ficam nessa história? Eles não ficam com uma pontinha de ciúmes? Então, tem alguns meninos lá também. Você quer falar, Duda? Perdão, você tinha desmutado. Eu ia falar que a gente deixa eles participarem também. As meninas serem maioria. Tipo, eles participam também. E no início eles tinham um pouquinho, tipo, de inveja. Tipo, vocês têm bolsa, a gente não tem. Mas depois eles aceitaram a ideia e eles vão. Tipo, tem muitos meninos que eles vão, que eles realmente gostam. E eles vão e participam. Igual as meninas que são bolsistas, sabe? Eles não desistiram por causa da bolsa. Que ótimo, meninas. Parabéns mesmo. Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Bárbara, a Lorenza, a Luciana Brujolo, a Alessandreia, né? Que vocês tenham aí muito mais força. Oi, Bárbara, pode falar. Vou fazer um último comentário. Fica à vontade. Eu queria agradecer muito o espaço aqui do seminário, parabenizar o evento, né? Acho que é muito legal, muito importante a gente ter esses eventos. E só para, acho que faltou, assim, nas apresentações, os projetos, tanto do Meninas Digitais quanto Meninos no Mundo Digital, a ideia é que todo o material que a gente produz está lá nos sites, por isso que as meninas colocaram no final o site. Então, aqui eu sei que tem um público que pode estar trabalhando com ensino, né? E, gente, o material é para todo mundo que quiser replicar, usar. A gente disponibiliza tudo lá nos PDFs, os slides. Se quiserem fazer parceria com a gente, está à disposição, mas fiquem à vontade para utilizar o material. É isso. Muito obrigada, Lia. De nada. Bárbara, quem sabe no próximo ano a gente não faz uma versão para os polos onde a Universidade Federal está, né? Uma versão de oficinas online, né? Porque não tem como a gente ir até as cidades, né? Não há recurso para isso. Mas quem sabe a gente, né? Vocês podem promover alguma coisa mais online aí para a gente atender também as meninas de outras cidades, ok? Obrigada, meninas. Obrigada mesmo pela participação. É um prazer. E o ano que vem vocês voltem a apresentar os resultados de todo esse ano e todo esse trabalho que vocês estão tendo aí nas escolas, certo? Ok, então. Agora nós vamos passar para a segunda parte. O Rodrigo está colocando a gente do EAD podia participar das oficinas. Ia ser muito bom, olha só. Certo. Conversem com a professora Bárbara, com a professora Lorenza, a Alessandreia, a professora Luciana, entre em contato com os projetos pelos canais de comunicação, né? Pelos que elas apresentaram aí. Entrem em contato, eu acho excelente, uma parceria excelente.